Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta com mais um programa, hoje com algo novo, convidado o irmão Balbino. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, Marcelo. E já estamos de volta com o nosso programa. Eu sou Marcelo Queiroz e esse é o Algo pela Fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Bem, queremos começar com um tema bem polêmico para debatermos. Por que existem tantas denominações evangélicas? Queremos ouvir a opinião de alguns irmãos. Diante da diversidade de pessoas e da multiforme sabedoria de Deus, então essas denominações devem surgir porque Deus fala ao coração de cada pessoa de uma maneira. E o Espírito Santo de Deus trabalha na vida das pessoas de maneira multifuncional. Então isso leva a entender que as pessoas, cada pessoa tem uma visão e tem um chamado de Deus para uma determinada área e para fazer aquilo que Deus coloca no coração de cada uma de maneira diferenciada. Então eu acredito que as denominações surgem diante das revelações que Deus dá a cada um. Porque cada um tem suas visões e suas doutrinas diferentes. Na minha opinião, esse assunto é um assunto bastante polêmico, porém é um assunto que a Bíblia nos revela. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias haveria homens avarentos, presunçosos, soberbos, enfim, esse tipo de pessoas que nós temos visto hoje no meio evangélico. Pessoas que estão abrindo igrejas, pessoas que estão abrindo ministérios ao seu bel prazer, sem direção de Deus. E na minha opinião, eles estão buscando recursos próprios, ou seja, buscando tirar a lã das ovelhas. Na verdade, essas pessoas elas são mal intencionadas, porque não estão de acordo com a palavra de Deus. O reino de Deus é bem diferente disso que estão sendo pregadas, das coisas que estão sendo propostas por essas pessoas. Se formos ver do princípio, lá do início, quando a igreja nasceu, no livro de Atos, nós podemos acompanhar, nós vamos ver que o evangelho é completamente diferente desse que está sendo pregado hoje. As pessoas estão em busca de dinheiro, em busca de carros bonitos, casas luxuosas, enfim, pessoas mal intencionadas. Na verdade, eles estão querendo riquezas, glórias, glamour na terra. A Bíblia diz que nós não devemos semear na terra, e sim no reino de Deus. E o reino de Deus é o amor, é a justiça, é a paz, é a comunhão, é compartilhamento. Na verdade, o Senhor vem nos ensinar o amor. E essas pessoas estão, na verdade, bem distante daquilo que o Senhor, nosso Mestre Jesus Cristo, deixou para que nós possamos seguir. Essa é a minha singela opinião. Se o meu entendimento existe, você perguntar por que existem tantas denominações, eu cheguei a um entendimento que é por questões de doutrina, Cada um tem sua linha de segmento, pentecostal, batista, neopentecostal. Então, eu acredito que seja por isso. Há também umas ideias, há controvérsias, há pensamentos diferentes. Então, cada um segue o seu caminho, onde se sente melhor, onde se sente mais à vontade. E aí, o importante é estar todo mundo unido no seu propósito, que é em busca do reino, que é buscar o Senhor, viver para o Senhor, e o alvo é Jesus Cristo. Veja bem, eu ainda acho que
esse assunto de várias denominações ainda é muito polêmico. E, no meu modo de ver, eu entendo que é uma falta de maturidade das pessoas. Por que falta de maturidade? Porque se na verdade eu quero propagar o Evangelho, eu quero ser o embaixador de Cristo, como muitos dizem-se ser, por que não colaborar, cooperar com as denominações e religiões já existentes? Porque eu tenho que criar a minha. Então, daí eu entendo que é uma falta de maturidade, uma falta de conhecimento da palavra, porque quando um líder prepara alguém, ele coloca essa pessoa a par de toda a problemática, de todas as situações. Então, para se abrir uma igreja, uma denominação, criar uma denominação, se faz necessário que esse homem tenha uma experiência de vida, ele tenha um conhecimento prático naquilo que ele está se envolvendo e naquela filosofia que ele está demonstrando. E o que não se vê hoje em dia, como você mesmo questionou, tantas denominações e a maior parte delas desestruturada, sem nenhum fundamento, preso em um versículo isolado da Bíblia, preso em uma filosofia pessoal, é dizer, não passa para o ouvinte, não passa para o seguidor algo concreto, algo maciço. Então, eu, na minha concepção, eu entendo o seguinte: primeiro é necessário que vivamos, né? Que aprendamos, para então depois ensinar a outros. Então eu creio assim, em uma denominação que ela tenha fundamento, que ela tenha um histórico, que ela tenha uma base sólida na Bíblia, que dê um respaldo para os seguidores crerem verdadeiramente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter responsabilidade naquilo que eles se comprometem a fazer. Então, quando o homem começar a pensar assim, eu acredito que ele vai se empenhar nas denominações já existentes, procurando cooperar, colaborar de alguma forma, para que aquela denominação, aquela religião se torne sólida, solidificada na palavra, no Evangelho, com pessoas verdadeiramente responsáveis, comprometidas, sérias, administração transparente, para que alcance a outros. E a falta desse conhecimento leva a pessoa com 1 ano, 2 anos de congregado, se autodenominar pastor, bispo, pregador, se autoconsagram e aí criam essas denominações por não concordarem, por não se submeterem a princípios éticos, a princípios evangelísticos já existentes em uma determinada denominação. Para tentar entendermos o porquê de tantas denominações cristãs, temos que voltar no tempo e conhecermos o início do cristianismo. Quando os primeiros cristãos da chamada Igreja Primitiva se reuniam para cultuar a Deus, escondido das autoridades judaicas e do Império Romano. Somente com a conversão do imperador Constantino em 325 é que os cristãos estavam oficialmente autorizados a realizarem cultos. Assim, nascia a Igreja Católica Apostólica Romana, que já apresentava sinais de muitas influências de religiões pagãs. No ano de 1054, a Igreja Católica do Ocidente foi separada da do Oriente, porque divergiam em muitos pontos de vista, concernentes à doutrina e rituais religiosos. Com essa separação, nasce a Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla, na Turquia. Houve também na Inglaterra o surgimento da Igreja Anglicana, instituída pelo rei Henrique VIII, pois a igreja em Roma não aceitava o seu divórcio. Então, o monarca, para contrair um novo casamento, resolve criar a sua própria igreja. Isso no ano de 1534.
como se não bastasse, uma outra cisão aconteceria. A Reforma Protestante, que no período de 1517 a 1648 foi comandada por homens que questionavam o poderio papal. Filósofos, pensadores cristãos, nomes como Brandt, Brüsser, Cogenhagen, Melanchthon, Müntzer, Wycliffe e Zwingli, cada um a seu tempo e em cidades diferentes. Discordavam do Vaticano com seu enriquecimento ilícito, rituais litúrgicos polêmicos e perseguições religiosas. Dentre todos esses protestantes religiosos, 3 se destacariam mais: John Hus, John Calvino e Martim Lutero. Lutero fundaria a Igreja Luterana em 1517. Calvino seria um dos fundadores da Igreja Presbiteriana em 1560. Mais 2 denominações surgiriam: a Igreja Batista em 1608 e a Igreja Metodista em 1784. Todas as 4 denominações ficariam conhecidas como igrejas tradicionais, por se considerarem mais próximas da pregação do Evangelho da Bíblia. O surgimento de novas doutrinas não é exclusividade do Brasil, mas aqui foi um campo fértil para o surgimento de muitas igrejas. Vamos conhecer agora como surgiu o pentecostalismo. Ele surgiu em 1906, nos Estados Unidos, em Los Angeles, em uma reunião num prédio na rua Azusa, onde nesse encontro os membros tiveram uma experiência única de batismo coletivo no Espírito Santo. O caso repercutiu em todo o mundo. Surgia assim a Igreja Pentecostal, que nos outros países seria somente mais uma forma de avivamento nos cultos das igrejas já existentes. No Brasil, seria o pano de fundo para o surgimento de novas denominações. A única destas novas igrejas que não surgiu no solo brasileiro foi a Congregação Cristã no Brasil, que é considerada como seita. Ela chegou por aqui em 1910. No ano seguinte seria fundada a primeira igreja genuinamente brasileira, a Assembleia de Deus. Em 1950 é criada a Igreja do Evangelho Quadrangular. Na mesma década, em 1955, é a vez da Igreja O Brasil para Cristo. E em 1962, a Deus é Amor. Encerrando assim as denominações pentecostais no nosso país. As igrejas chamadas de neopentecostais são oriundas de uma mesma linhagem, ou seja, são dissidências eclesiásticas. Elas diferem das tradicionais e pentecostais e seguem uma linha mais voltada para a disseminação da teoria da prosperidade. Os seus líderes são personalidades televisivas, por terem seus próprios programas ligados às suas denominações. Enfatizam o espetáculo como uma das formas de obterem sucesso comercial. São as que mais crescem no Brasil, a ponto de exportarem para todos os países, em todos os continentes. A primeira delas foi fundada em 1977, a Universal do Reino de Deus. Daí, em 1980, surge a Internacional da Graça de Deus. Também nesse mesmo ano, a Sara Nossa Terra. Em 1986,
surge a Igreja Renascer. Em 1998, dessa vez, é a Mundial do Poder de Deus. E em 2006, a mais nova de todas, a Plenitude do Reino de Deus. Por fora, estão as igrejas classificadas como seitas, pois apesar de serem de origem cristã, diferem por ter dogmas e princípios pregados por seus fundadores, que não fazem parte da Bíblia. A primeira delas foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja dos Mormons, em 1830. Em 1863, a Adventista do Sétimo Dia. E em 1870, Testemunho de Jeová. Num país como o nosso, surgem cada vez mais novas igrejas, como a mescla dos três segmentos cristãos, pois não há uma fiscalização de um órgão que monitore as igrejas no Brasil. Devemos sim, como cristãos, estarmos vigilantes e procurarmos conhecermos e manejarmos bem as Escrituras, para não sermos engodados e ludibriados, porque fé é coisa séria. Vamos fazer a meditação da Santa e Inerrante Palavra de Deus. Está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? No decorrer do texto, do trecho embaixo, nós vemos um moço total e plenamente preocupado aonde ele ia passar a sua eternidade, com quem ele ia passar a sua eternidade. E Jesus é enfático: venda tudo que tem e segue-me. Daí você vê a postura de um moço por ter muitos bens. Ele possuía, de acordo com as Sagradas Escrituras, muitos bens. E ele não quis seguir Jesus. Hoje nós vemos na nossa sociedade os nossos entes queridos, nossos parentes e amigos, nessa condição de, por possuir alguns bens, não querer seguir a fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, nos enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Então esse moço perde a oportunidade única e exclusiva de ser achado pelo Cristo, pelo Deus Todo-Poderoso, achar a sua salvação. Porque o homem sem Jesus, o homem sem Deus, ele é como uma folha seca, que o vento sopra e leva ele por todos os cursos aonde quer ser soprado. Assim o homem sem Deus, todos os convites, todas as propostas, ele abraça. Mas o abraçar que Jesus estava propondo para ele era o abraçar de uma vida eterna. Seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir a conduta de Jesus. Então essa é uma breve palavra, não vou me estender muito, não por falta de inspiração, mas o tempo também é curto e nós temos de remir o tempo, porque nós temos outras atividades a fazer. Ok? Eu quero agradecer ao nosso irmão Balbino, que participou junto desse programa, e outros, com certeza, ele irá fazer a sua parte. Eu agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus.